Graça e paz, que o Senhor te abençoe. Quero compartilhar com você mais um princípio para o Ministério de Artes da Igreja. Eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo a realidade acerca da igreja. Os artistas precisam ter discernimento, compreensão do que significa a igreja, o valor da igreja, a natureza da igreja. Entendemos que existem textos no Novo Testamento que expressam a realidade da igreja. Pelo menos 3 metáforas podem ser aplicadas à igreja. A primeira delas é que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios 4,16 diz: assim como todo corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento em amor. A carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, do verso 12 em diante, também diz que nós somos o corpo de Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. E Deus dispôs os membros no corpo segundo o seu propósito e a sua vontade. Quando nós pensamos que a igreja é o corpo de Cristo, nós estamos falando do aspecto funcional. A igreja, ela caminha e funciona como um corpo, ou seja, como um organismo vivo, articulado, com a justa cooperação de cada órgão, de cada parte, de cada membro. A igreja efetua o seu próprio crescimento, a igreja cresce, amadurece de forma orgânica. Então, a igreja como corpo de Cristo é uma verdade fundamental para que o artista tenha esse discernimento. Uma segunda realidade acerca da igreja é que o Novo Testamento fala que a igreja é a família de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19, 20 e 21, fala que a igreja é a nova realidade dos crentes em Cristo Jesus. Não há mais grego, não há mais judeu, não há mais escravo, não há mais livre, mas sim todos são membros da mesma família, família de Deus. E nós nos chamamos de irmãos, nós temos um vínculo de irmãos. Deus é o pai de uma grande família. Isso fala de relacionamento, de vínculo, de uma condição de filhos de Deus em Cristo Jesus. Existe também uma outra realidade que o Novo Testamento apresenta a igreja como o templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Em 1 Pedro 2, versículo 4 e 5 diz que nós somos como pedras vivas sendo edificados casa espiritual para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Precisamos entender essa realidade acerca da igreja. Existem outras realidades, outras verdades. João capítulo 15, por exemplo, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque o ramo não pode dar fruto de si mesmo. O ramo ele só pode frutificar se permanecer ligado à videira, que é Jesus. O músico, aquele que ministra com artes, com dança, com teatro, com mídias, ele precisa perceber a realidade acerca da igreja, a realidade celestial, espiritual acerca da igreja. Igreja é mais do que um grupo social. Igreja é mais do que um clube. Igreja é mais do que um lugar de entretenimento. Igreja é mais do que um espaço religioso. A igreja é a expressão do reino de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo, a manifestação da vida de Cristo na terra. A igreja é a grande família de Deus. E nós precisamos ter discernimento de tudo que diz acerca da igreja, do valor que isso tem para nós, para desenvolvermos um real compromisso com o sacerdócio da igreja, com a missão da igreja, com o ministério da igreja. Que o Senhor nos dê direção, nos dê sabedoria e uma compreensão cada vez mais profunda para que cada um de nós ame a igreja, tenha vínculo com a igreja, tenha vida com a igreja, que sejamos parte desse corpo, dessa comunidade em Cristo Jesus. Deus abençoe, um abraço.